Olá, realistas, tudo bem? Bora para a segunda característica baseada nessa obra-prima aqui maravilhosa, que é o Dr. Kurt Mendonça, que é Guia de Sobrevivência para Vítimas de Narcisista Maligno, em que ele chama a segunda característica do narcisista de falta de empatia. Vamos explicar aqui com a mensagem dele, com a voz dele, com a leitura dele. O que ele quer dizer isso? Falta de empatia. Ele fala que o que nos torna verdadeiramente humanos é a empatia, a capacidade de nos colocar no lugar dos outros, de tratar os outros como pessoas, como entes com dignidade própria e não como meros objetos a serem usufruídos, usados, abusados e depois descartados. É a capacidade de nos comover com a dor alheia, de sentir emoções positivas, compaixão, afetividade, solidariedade, sacrifício, respeito às regras e à moral, e de reconhecer os próprios erros e responsabilidade, culpa e remorso. Então, quando o Dr. Kurt Mendonça fala que a segunda característica do narcisista é a falta de empatia, então ele discorre aqui que é a capacidade de nos comover, né, pela dor alheia, é a empatia. Mas o narcisista, em contrapartida, ele tem a falta da empatia, ou seja, ele não sente a dor do outro, né? Não tem como ele se colocar no lugar do outro, porque ele nunca se viu, nunca se colocou, de fato, naquela posição do mais fragilizado, daquele que precisa em algum momento, né? Não tem compaixão, não tem afetividade, não tem solidariedade, sacrifício, respeito, né, às regras e à moral. Aí ele fala aqui também, o narcisista maligno não tem empatia, não tem emoção, não tem freio moral, não tem escrúpulos, não está nem aí para o dano que causa na vida dos outros. A vida para o narcisista não possui sinais de parada e os fins justificam os meios, maquiavelismo. O narcisista tem uma surpreendente falta de empatia e falta de remorso pelos seus atos, pois vê as pessoas como utilidades, objetos, meios para atingir seus fins. Perdida a utilidade do alvo, ou seja, perdida a utilidade da vítima, não podemos mais obter combustível dele, o narcisista o descarta. Ou seja, passada a utilidade da vítima, né, o narcisista descarta suas vítimas, sem qualquer piedade. Então, perdida a utilidade do alvo, ou seja, da vítima, não podendo mais obter combustível dele, o narcisista o descarta. O narcisista não sente empatia por absolutamente ninguém, nem por seus co-cidadãos, nem por seus familiares, nem mesmo pelos seus próprios filhos. Os fracos e os vulneráveis de quem ele zomba, ao invés de sentir pena, são seus alvos preferidos. As emoções estão para o narcisista maligno, assim como o vermelho está para o daltônico. Ele simplesmente não consegue vivenciá-las. Para o narcisista maligno, quem tem emoção é um fraco, um idiota. Uma das razões porque o ciborgue narcisista maligno se sente tão superior ao resto da humanidade é que ele não sente emoção. Então, o Dr. Kurt Mendonça, no discorrer da obra dele, vocês vão ver também que ele intitula o narcisista como ciborgue, ou seja, um robô, aquele que funciona de forma mecânica, aquele sem sentimento, aquele ser sem sentimento. Então ele fala aqui, uma das razões porque o ciborgue narcisista maligno se sente tão superior ao resto da humanidade é que ele não sente emoção. Afeto, apego, paixão, amor, compaixão, solidariedade, abnegação, sacrifício, desprendimento, compromisso, culpa, remorso, tudo isso soa para o narcisista como uma idiotice da ralé, daquilo que ele chama de pobre, ele titula como ralé, né? Da plebe rude, da massa ignara, as presas empáticas, vão dizer. Então, na cabeça do narcisista, quem é presa empática, ou seja, quem é o alvo, quem é a vítima, é que detém esse sentimento de apego, paixão, amor, compaixão, solidariedade. Ah, Michelle, o que você está fazendo essa cara? Porque é assim que eles tratam, como se estivesse desprezando, né? Ah, você sente amor? Ah, você sente compaixão? Você sente solidariedade? Então ele pode até às vezes disfarçar, tá? Mas esse é o sentimento que ele tem, de repugnância, né? De não aceitação desses sentimentos, tá? Porque ele acha que isso é característica de pessoas fracas, tá? Para a mente distorcida do ciborgue narcisista, ou seja, o robô narcisista, né? Porque ele intitula dessa forma o Dr. Kurt, como eu acabei de falar aqui, porque eles são meio que robóticos, né?
O fato de um empata sentir emoções significa que ele tem pontos fracos, botões a serem apertados, segundo o narcisista ciborgue, né, que funciona como robô, né? As emoções tornam uma pessoa manipulável, uma presa fácil, diz o narcisista ou pensa o narcisista, né? Estudo de ressonância magnética funcional de narcisista maligno mostram que, quando os narcisistas ouvem narrativas que envolvem emoções, as áreas ativadas dos cérebros não são as relacionadas com as emoções, como acontece nas pessoas normais, mas sim as relacionadas com a linguagem. Ou seja, olha que interessante, o Dr. Kurt Mendonça está dizendo aqui que quando é contado, narrado algo muito assim, envolvendo emoção, para quem tem um cérebro funcional dito normal, né, as pessoas normais, quando você fala de emoção, você acessa, né, áreas emocionais dessa pessoa, né? O sistema límbico, né? Aquelas coisas todas responsáveis pelas emoções. Mas quando você fala de emoções com o narcisista, ele acessa outra área, é a área da linguagem, tá? Isso corrobora a experiência de décadas dos estudiosos do assunto, que apontam que o narcisista maligno entende a letra, tá? Mas não entende a música, ou seja, ele aprende que determinadas palavras que apresentam para os empatas emoções devem ser expressas exteriormente como tal, ou qual expressão, mas não sente absolutamente patavinas do que a palavra emotiva representa assim. Ou seja, ele entende o que quer dizer naquilo, no que tange emoção, né? Fulano sentiu o tal prazer, emoção, então ele acessa a área da linguagem ao ouvir isso, porque ele entende como palavras, como linguagem, mas não entende aquilo como sendo conexões sociais, afetivas, né? Ele não acessa as funcionalidades certas de que uma pessoa funcional certa poderia funcionar e dar de sinal pra gente, tá? Aí ele colocou aqui, ele se mostra furioso quando se defronta com a afirmativa dos que falam e escrevem sobre narcisismo, de que os narcisistas são daltônicos emocionais. Uma pessoa aqui, né? Se sentiu ofendido, não sente emoções. Indignados, ele pergunta: e a inveja, a irritação, e a raiva, e a fúria que nós narcisistas sentimos, não são emoções? Ou seja, um narcisista perguntando: e a inveja, a irritação, e a raiva, e a fúria que nós sentimos, não são emoções? Ou seja, quer de alguma forma sentir aquilo que nós sentimos, por isso que eles nos invejam, mas não conseguem sentir, tá? Então, o que o Dr. Kurt fala aqui é que um narcisista fez essa seguinte pergunta para ele, repetindo para vocês entenderem. Ele diz: e a inveja, a irritação e a raiva não são sentimentos, não são emoções que nós sentimos? Na verdade, não, né? São emoções, tudo bem, mas eles entendem como palavras, mas sentir eles não sentem. Eles querem sentir, eles querem achar que eles sentem, mas não sentem, tá? Bem quando falamos que o narcisista não sente emoções, queremos dizer com isso que ele não sente afeto, não sente amor, não sente compaixão, não tem desprendimento, solidariedade, culpa e remorso. Emoções que envolvem reciprocidade, sacrifício e o reconhecimento do outro como ser humano, e não apenas as reações que envolvem defesa de territorialidade, como a irritação, a raiva, a fúria, a inveja, que são elaborados na prática mais arcaica, primitivas e reptiliana do cérebro. A frieza reptiliana narcísica se manifesta de modo mais ou menos hediondo, mais ou menos truculento, de acordo com a intensidade de sua toxicidade de escuridão moral. Michele, o que é a frieza reptiliana? Reptiliana é uma área do cérebro, né, que funciona à base de um ambiente hostil, aciona na gente mecanismo de defesa. Então, a frieza reptiliana narcísica se manifesta de modo mais ou menos hediondo, né? Ou seja, ele fica mais ali vivenciando, né, aquele sistema reptiliano, sempre, como se diz, remoendo situações hostis, de perigo, né? Então ele gosta dessa toxicidade, dessa escuridão mental, moral, embora sempre que seja devastadora, consumindo como parasitas os bens, as suas economias, a dignidade de outras pessoas, ou mesmo suas vidas, mas é a área que ele mais gosta ali de ficar perturbando as pessoas, nessa divisão reptiliana, né? De ficar ali na obscuridade, na toxicidade, sabe que vai acionar
a divisão reptiliana dessa pessoa, de que ela vai estar em estado de vigia, de que ela vai estar em alto estresse. É complicado, né, minha gente? Uma das maiores dificuldades para o empata, aquele que sente, né, que tem sentimentos, é conseguir compreender as maiores dificuldades do empata. Vamos lá, é conseguir compreender como pode existir seres humanos aparentemente iguais a todo mundo, mas que não têm sentimentos, altruísmo, empatia, respeito a limites e vive vampirizando presa sem culpa ou remorso. Ou seja, a vítima que é empata, que sente de fato, né, o lugar do outro, que já esteve lá de alguma forma e projeta dessa forma o entendimento para com o outro, ele não consegue entender como que existe pessoas assim, né, que não tem sentimento, altruísmo, não tem empatia, não tem respeito, não tem limite, né? Por isso que é tão difícil, às vezes você vai falar para a pessoa da distância de uma pessoa assim, para quem empata, acha que tá punindo o narcisista, que ele é um coitado. Mas se a gente falar numa linguagem que é preciso por questão de sanidade mental, por questão de se preservar, se distanciar no sentido de estar ali saudável, se mantendo, aí a pessoa se distancia. Mas se você falar com o empata, no sentido de se ele entender que o narcisista é um coitado, ele foi vítima, aí não se distancia. É complicado, porque na cabeça do empata, como ele mesmo falou que é difícil conseguir fazer o empata entender como o narcisista maligno tem plena consciência do mal que faz na vida alheia. Porque ele não entende como uma pessoa é capaz de tanta maldade. A explicação para isso é a técnica do espelhamento, através da qual o narcisista aprende a reproduzir a aparência de qualquer sentimento, sem realmente senti-lo. Ou seja, o que ele está falando aqui, a técnica de espelhamento é o seguinte: você copiar as emoções do outro, né? Se espelhando no outro. Então, por isso que o empata acha que não existem pessoas tão cruéis. Porque o narcisista, ele tem a capacidade de espelhar, né, as características do outro nele. Ele vai buscando, a autoestima dele é inexistente, é vazia, é invalidada. Então ele vai buscando nas fontes características e vai tentando fazer parte daquelas características, espelhando, e vai fingindo, vai se fazendo de empático, gente boa. Então quando você fala para um empata que o narcisista é capaz daquilo, por isso que ele fala, é difícil conseguir fazer o empata entender como um narcisista maligno que tem plena consciência do mal que faz na vida alheia, né? Por que é difícil desse convencimento? Por conta dessa imitação, por conta dessa técnica de espelhamento. O narcisista imita as nossas emoções, ele finge chorar, né? E é difícil cada vez mais de convencer realmente o empata de que ele está tendo ciência daquilo que ele faz. É exatamente pelo fato do narcisista ser capaz de se adaptar a qualquer situação, aparentando realmente estar envolvido emocionalmente nela, que os estudiosos dessa perversão moral afirmam que o narcisista maligno é um camaleão ou clone entre nós. O camaleão faz o quê? A depender do ambiente, né? Ele muda de cor para se camuflar naquele ambiente, né? Para ele se esquivar, né, do seu predador. E é assim que o narcisista faz. Esse camufla, né? Ele vai criando artifício para poder ninguém entender o que de fato ele quer ali entre linhas fazer de maldade com a outra pessoa. Né? Ele é sagaz, é complicado. Tá bom? Então fica com a gente que daqui a pouquinho a gente vai gravar aqui a terceira característica do narcisista advindo aqui dessa obra maravilhosa do Dr. Kurt Mendonça. Tá bom? Um guia de sobrevivência para vítimas de narcisista maligno. Beijo, tchau!